Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, o Senhor incomodou muito meu coração, mais uma vez, para sair da minha zona de conforto e trazer algumas coisas que Ele me fez pensar de um processo que eu vivi recentemente e ainda estou vivendo, assim, agora uma nova etapa. Mas foi um processo que me fez aprender muito sobre esforço, sabe? E antes de contar um pouco pra vocês, né, enfim, o que foi esse processo e tudo que o Senhor me chamou a viver nele, eu acho que um dos maiores ensinamentos, assim, que Deus colocou no meu coração, desde quando Ele me incomodou a cuidar disso tudo, é que Ele, por mais que muitas curas aconteçam, né, muitas coisas aconteçam nas nossas vidas que sejam de repente, desse de repente o Senhor ainda assim quer que a gente faça algo. Então, o Senhor não nos quer cômodos, inativos em algo. Ele nos quer vivos, ativos e também participando da caminhada, também fazendo algo, né? Não só esperando, enfim, algo acontecer, a graça cair do céu, sem a gente se movimentar para nada. Então, Ele nos dá, assim, o caminho, Ele constrói as estradas, mas Ele também nos deu os pés, né? Ele nos coloca os sapatos na gente, para que a gente caminhe, para que a gente dê os passos. Óbvio que tem muitos momentos dessa caminhada que o Senhor nos pega no colo, Ele caminha junto com a gente, mas Ele também quer que a gente participe disso. Ele também quer que a gente esteja ativo nesse processo, porque, veja, né, se Deus queria que as pessoas fossem salvas, Ele podia salvar todo mundo sem que Jesus passasse por todo o processo que Jesus passou até até ser crucificado. Ele podia fazer, porque Ele tem poder para isso, ele tem, né? Ele pode fazer isso. Mas veja como Jesus participou ativamente do processo, mesmo sendo doloroso, né? Para que Jesus alcançasse a graça da ressurreição, né? E por Ele e por nós, Ele passou por processos muito dolorosos. E Ele estava ali, Ele estava ativo nesse processo. E o Senhor foi colocando muito isso no meu coração, que muitas vezes, mesmo na dor, a gente precisa estar ali. A gente precisa passar por aquilo. E às vezes na dor a gente tem que ser ativo. Jesus carregou a cruz, né? Jesus carregou uma cruz pesada, Ele estava com dores, cansado, mas Ele carregou. Em determinado momento chegou uma pessoa que ajudou Ele a carregar essa cruz, mas depois Ele continuou carregando e Ele chegou, né, no momento de ser crucificado. Então, mesmo diante dos nossos processos dolorosos, o Senhor nos quer ativos nele. E foi isso o que o Senhor colocou muito no meu coração. Para vocês entenderem um pouco de como o Senhor foi me dizendo isso, eu tenho uma condição, né, assim, de saúde, mais precisamente no meu útero, né? Eu nunca tive um ciclo regulado, tudo, e com 17 anos eu descobri que eu tinha cistos. E esses cistos, eles vêm e voltam. Então, já teve épocas de eu fazer ultrassom e não ter nada. Hoje, esses tempos tinha nos 2 ovários. Então, eu tenho essa questão de cistos no meu ovário
E depois que eu parei com o anticoncepcional, que eu tomei anticoncepcional dos meus desde os meus 17 anos. Eu comecei a tomar em 2013 e parei de tomar em 2020. Eu comecei a tomar por conta de um cisto, que eu descobri que eu estava com um cisto, e o tratamento oferecido para mim na época foi o anticoncepcional. E depois que eu parei com essa medicação, também por um incômodo do Senhor, que hoje eu entendo, né, com a relação que eu tenho com Ele, eu entendo que foi Ele me incomodando ali, eu comecei a ter uma questão de amenorreia, que é a ausência da menstruação. E eu fiz um tratamento por conta disso, mas até chegar nesse tratamento, o Senhor ele foi me incomodando muito com a questão da minha saúde. Hoje eu entendo, hoje eu tenho pleno entendimento que o Senhor estava me incomodando por conta da maternidade, né? Por conta de me chamar para a maternidade. Mas essa questão da maternidade é algo que ele ainda tá, né? Ele trabalhou muito no meu coração para escrever sobre isso, então estou fazendo isso para compartilhar com vocês sobre esse processo. Mas ele começou a me incomodar em 2020 para olhar para minha saúde. E eu sempre fui uma pessoa que eu não me importava muito com saúde, não ligava muito, não dava atenção, enfim. Porque eu sempre tive medo de descobrir alguma coisa pior. Eu tenho uma questão no rim também, né? Um problema no rim. E o meu médico do rim falou assim pra mim, é uma coisa que é meio óbvia, né? Você, né? Se o seu pai tinha, você tinha que ter ido atrás. É óbvio, é uma questão óbvia. E nesse dia que ele disse, claramente se veio na minha cabeça, mas eu não quero ver esse óbvio, né? Eu corri desse óbvio há muito tempo. Então, se eu descobri, né, se eu tinha na minha adolescência algo com a minha menstruação, eu tinha que ter ido ver há muito tempo, mas eu corria desse óbvio. E como eu nunca liguei, eu tomava o anticoncepcional tranquilamente. Acontece que eu comecei a, todos os dias que eu ia tomar esse remédio, me perguntar. E isso era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu comecei a me perguntar, por que eu tô fazendo isso? E todas as vezes que eu me perguntava e eu dava as justificativas do porquê que eu estava fazendo, porque eu tenho um cisto e esse é o tratamento para que eu não tenha mais cistos. Mas eu nem sabia se eu tinha, se eu não tinha, se tinha sumido, porque eu nunca mais voltei no médico. E também porque, como eu não queria ser mãe, o anticoncepcional ele era meu aliado nesse meu plano de vida. Então essas eram as minhas justificativas. E aí, quando eu justificava com isso, vinha assim uma coisa dentro de mim que falava assim, mas isso daqui não tá fazendo mais sentido. E eu falei, mas gente, meu Deus. E tudo isso começou a acontecer porque em 2020 eu comecei a me aproximar de Deus. Eu não tinha relação alguma com Deus, não sei se eu falei isso no primeiro vídeo, mas enfim, é algo que talvez apareça mais. Eu não tinha essa relação porque, mesmo estando dentro da igreja, porque a minha relação com Deus ela era bem ruim. Na verdade, Deus pra mim era uma pessoa ruim, era alguém ruim, que só castigava, que, né, não tinha nada de bom. Eu nunca não consigo me lembrar de momentos bons eu olhar pra Deus e falar assim, ai Deus, foi você. Mas dos momentos ruins, eu me lembro de que eu olhava e falava assim, ai Deus, eu entendo, o Senhor tá me castigando. E aí eu sempre tive essa relação com Deus. Em 2020, eu comecei a entrar num adoecimento psíquico e emocional novamente. Eu tinha entrado em um adoecimento psíquico em 2018, que foi muito sério, assim, muito assustador pra mim. Em 2020 eu tava voltando pra esse lugar, quando o Senhor começou a me incomodar. Quando eu comecei a querer
a me aproximar de Deus. Só que tava muito assim no raso, sabe? Eu tava molhando o dedo, assim, molhando o dedo do pé, pra ver se não era muito gelado. E aí, quando eu comecei a ler algumas coisas, escutar alguém falando de Deus, escutar algumas músicas, enfim, comecei uma aproximação assim, começou a vir esse incômodo com a minha saúde. E aí nisso, o Senhor falou assim pra mim, procura, para de tomar esse medicamento, né? Assim, começa a prestar atenção. Como você se sente com esse medicamento? Você tá sem tratamento nenhum, você tá sem acompanhamento médico, não tá fazendo sentido isso daqui. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. Eu nunca liguei pra minha saúde, mas eu comecei a prestar atenção. Que eu ficava muito mal tomando medicamento, que eu passava mal. Quando tinha pausa, né, era 21 dias, uma pausa de 7, eu passava muito mal, de dores de cabeça muito fortes. Eu tinha essas dores de cabeça. Eu sabia que geralmente eu tinha, mas parece que elas começaram a ficar mais intensas, muito mais intensas. Antes era um dia de dor de cabeça, depois começou a ficar 2, 3 dias, eu não tava suportando. E aí eu parei de tomar a medicação, falei, eu vou parar de tomar, porque eu não tô me sentindo bem com isso. Conversei com o Giovanni, né, falei pra ele que eu iria parar, recebi apoio da parte dele e descansei. Falei, bom, parei de tomar o remédio, então eu vou, né, enfim, esperar aí que talvez agora o meu ciclo se regule e venha a graça do Senhor sobre mim. E não aconteceu, né? Foram se passando meses, até que deram 6 meses. E eu não tive nenhum ciclo, nenhum. E aí eu conversando com uma amiga, a gente tava conversando, eu falei, ai gente, olha, né? E ela falou assim pra mim, Bruna, você tem que olhar pra isso, porque ou você tá grávida, ainda ela contou a história da mãe dela, ela falou assim, a minha mãe descobriu com 5 meses porque ela não tava sentindo nada. Ou você tá grávida, ou tem alguma coisa aí que você tem que ver, você tem que cuidar. E aí eu fui fazer meu primeiro teste de gravidez e não deu positivo. E eu falei, então tá, agora eu acho que eu preferia estar grávida do que ter que buscar um tratamento médico. E aí eu peguei e fui buscar médicos pra isso, né, fui no médico, tudo. E nisso eu comecei a buscar alguns conteúdos referentes a essa questão de menstruação, ciclo menstrual, tudo. E conheci a Isabela, que é a minha nutricionista hoje. E todos os dias eu abria a página do Instagram dela e pensava como eu queria marcar uma consulta com ela pra olhar pra isso. Fui no médico antes de marcar uma consulta com ela e descobri que eu estava com um cisto de aproximadamente 10 centímetros, assim. E aí o médico me passou um remédio para descer a minha menstruação, para ver se a gente conseguia regular antes de fazer a cirurgia. Deixa eu ver se é isso. Não, minto. Confundi as datas. Eu fui no médico, fiz a cirurgia de retirada do cisto e depois eu tomei um medicamento depois da minha cirurgia, a minha menstruação ainda assim não desceu. E aí eu fui no médico, ele me passou um medicamento pra descer a menstruação. Quando eu fui nisso, porque tinham passado-se alguns meses depois da minha cirurgia, eu comecei a ficar mais forte a vontade de buscar um processo. Por quê? Eu passei por vários médicos, e aí eu consultei com uma médica que ela falou assim pra mim, Bruna, olha, se você não quer nenhum hormônio dentro do seu corpo, né, que seja injetável, que seja o DIU, que seja pílula, enfim, então você tem que ir pelo caminho mais difícil, que é exercício e alimentação. Quando ela me falou isso, eu fui buscar, então, marcar uma consulta com a Isabela.
E aí eu, enfim, marquei, fizemos a consulta, ela me passou um cardápio, eu tava super animada com tudo aquilo, mas eu tenho uma coisa ainda que faz parte de mim, que é, assim, um pensamento de desistência muito recorrente. E quando eu vi que aquilo ali não tava funcionando, né, não tava dando certo e tal, fui no médico, ele me passou um medicamento pra descer a minha menstruação. Eu tive um pequeno corrimento, mas nada assim, e continuei sem menstruar. Nisso eu não dei continuidade no cardápio, porque eu falei, não tá funcionando isso daqui não vai funcionar, não tá dando certo. E aí fui deixando. Em 2022, eu me afastei de Deus nesse período de novo. Em 2022 eu comecei a sentir um incômodo novamente. Eu tava voltando a ter um adoecimento novamente em 2022. E aí, quando eu comecei a ter esse adoecimento, foi quando eu tive uma conversa com Deus e falei, olha, tô aqui, já tentei ver se você existe, tentei ver se não, enfim, me aproximei de novo. E esse incômodo com a minha saúde estava ali, batendo na porta novamente. E aí fui e conversando com uma menina da clínica, uma psicóloga que atendia lá, ela me falou, olha, a minha médica ela é muito boa, ela olha os exames assim detalhadamente, é muito difícil encontrar médico assim, principalmente pro plano de saúde. Tenta marcar com ela tudo. E aí foi onde eu conheci a doutora Andréia Barrueco aqui de Maringá. E aí eu conheci ela e eu me lembro que eu comecei a rezar muito por isso, assim, eu comecei a falar, Senhor, olha, eu não sei, mas o que eu faço? Assim, não sei, mas o que eu faço, né? É ótimo. Ele já tinha me dado várias dicas, mas enfim. Falei, não sei mais o que eu faço, eu vou ir nos médicos e é só remédio. E aí eu lembro que eu tava na sala de espera da clínica dela e eu falei, por favor, que seja uma pessoa que tenha a sua mão, assim, sabe? Que tenha, que o Senhor esteja ali, porque eu sei que se vier do Senhor, eu sei que é bom. E aí quando eu entrei na clínica dela, assim, na sala, ela olhou o meu exame e ela falou, ó, é isso daqui, vamos tratar com isso, você vai ver, você vai melhorar tudo. E aí eu saí da clínica dela assim, falei, meu Deus, né? Só sabia agradecer. E aí, nisso, o Senhor me chamou a fazer sacrifícios. Nós tivemos uma conversa, eu e ele. Até a Isabela me perguntou esses dias na consulta, quando eu retornei agora, né? Ela falou assim, como você sabe que é Deus? E eu falei pra ela, porque se for eu não faço isso, né? Então, acho que eu comentei isso no primeiro vídeo também. Se for por mim, esse vídeo não estaria sendo postado, não estaria acontecendo. Se eu não tivesse uma força maior que eu, me colocando nesses lugares extremamente desconfortáveis pra mim, porque internamente parece conforto, porque eu tenho uma ânsia, eu tenho um desejo por isso daqui, pela comunicação, por exemplo, mas eu tenho medo, o meu eu tem medo, ele tem pavor, ele pensa mil coisas, sabe? Então, se for por mim, essas coisas não estariam acontecendo. O meu pensamento de desistência não me permite fazer coisas a longo prazo. E eu sei que quando tem Deus é diferente. Quando as coisas vão totalmente ao contrário do que eu tô pensando, eu sei que tem Deus. Porque eu penso muito orgulhosa, muito de um pensamento meio egoísta, né? Meio medroso. E quando tem Deus, parece que tem uma coragem que eu não sei explicar pra vocês. Então, quando eu sentei e falei, olha, né, tá acontecendo isso, conversei com Deus, ele me chamou a sacrifícios. E
essa é um chamado de Deus para minha vida, assim, de sacrifícios. O Senhor, Ele começou muito com a sua misericórdia nos meus sacrifícios. A maternidade foi um dos sacrifícios mais difíceis que Ele me colocou. O meu casamento também, enfim, minha casa. Mas o Senhor me chama a sacrifícios. E aí eu fiz uma promessa, foi aonde começou a minha relação com promessas. Eu fiz minha primeira promessa pedindo, né, que o Senhor me trouxesse essa cura, assim, de um ciclo. E nesse momento, o Senhor começou a me chamar para a maternidade. E aí nisso, eu sabia que se eu tivesse um ciclo, eu poderia engravidar. E aí eu comecei a pedir muito por isso, assim, Senhor, por favor, que o Senhor me cure, me cure, me cure. E eu fui fazendo esse tratamento, né, mas só um tratamento medicamentoso ali, com algumas vitaminas, repondo algumas coisas, né, fazendo alguns ajustes, diminuindo algumas hormônios que estavam muito alterados, enfim. E nisso, em março de 2023, o Senhor me deu essa bênção depois de muito tempo sem um ciclo, o Senhor me agraciou com isso. Nesse momento, eu comecei, né, a ter alguns ciclos desregulados, só que o meu objetivo era ter o ciclo e engravidar. Então, logo eu engravidei, assim, né, logo que eu falo foi em agosto, eu tive o meu positivo na gravidez. Depois que a Clara nasceu, esse incômodo com a minha saúde ficou muito mais forte, assim, muito mais. Começou na gravidez, né, voltou na gravidez, porque eu tava bem relaxadona na minha gravidez. Voltou quando meu médico falou, você tem que tomar cuidado com essa glicose, né, com a diabetes. E aí, novamente, eu voltei a cuidar da minha saúde. Enfim. E aí, acontece que eu tive a Clara, passou-se um tempo, minha menstruação, eu amamentei pouquíssimo tempo, tomei remédio pra, né, secar o meu leite, porque eu já não estava mais amamentando, então falei pro meu médico que, né, eu gostaria de voltar a ter um ciclo para que ele se regulasse, e eu não tive. E aí, enfim, voltei novamente ao tratamento inicial. E aí, gente, acontece que eu comecei, né, voltei a um tratamento, meu médico sempre muito prestativo, Dr. Noel, sempre muito prestativo. Olha, Bruna, vamos tentar isso daqui, vamos fazer isso. Eu acabei tendo 2 ciclos nesse período, depois não tive mais, até o momento não tenho. E aí, no rosário da Quaresma de São Miguel, eu pedi muito pra Deus isso. Eu pedi muito, falei, Deus, por favor, me traz essa cura, me traz essa bênção de novo. Por favor, assim, eu te peço, porque pra vocês, eu não sei se toda mulher sofre com isso, e eu sei que a questão da menstruação, ela é muito complexa, porque tem mulheres que odeiam menstruar, passam muito mal, mas eu não sei se outras mulheres passam por isso, mas, gente, não ter um ciclo, eu não sei se eu ovulo, mas provavelmente não sei. É horrível. Eu falo que o meu corpo, sabe aquela maquininha que mede os batimentos cardíacos, né? E os nossos batimentos, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então, por quê? Porque se a gente pegar simbolicamente, a nossa vida é movimento, assim, a gente não tá estagnado, né? A gente não consegue ficar estagnado. E quando a gente fica estagnado, o nosso corpo, ele vai adoecendo, né? Então a gente tem que estar em movimento. O nosso coração é a mesma coisa. Se o nosso coração para, a gente morre, né? Então por que o coração ele bate? Porque é um movimento que nos mantém vivos. E eu sinto, né, essa questão do meu útero como se eu tivesse com o meu coração parado. E é horrível, né? Eu tenho muitos efeitos colaterais em relação a isso. É horrível, assim. E eu pedi muito essa cura pra Deus, muito, muito. Eu falei, Senhor, por favor, me cura disso, me cura disso. E eu escutava os milagres ali na Quaresma e eu
comecei a ter um pouco de inveja. E eu falava assim, poxa Deus, né? Aquela gente se acha, tô rezando aqui 4 da manhã. E eu falava assim, eu quero viver isso, sabe? Eu quero viver essa graça, por favor. E aí o Senhor, Ele falou claramente assim comigo. Ele falou assim, mas você só quer a graça e não quer fazer nada? Porque já foi te dito há muito tempo atrás que você precisa se esforçar para isso. Então, mesmo quando eu curo, então a pessoa tá com câncer e eu curo essa pessoa, né? Deus vai lá, tira o câncer. Ela vai lá, faz um exame e não tem mais câncer. Ou faz uma cirurgia e o câncer é retirado. Ou acontece uma condição de saúde e aquela dor some. Ele falou, a pessoa ainda tem que se movimentar. Ela ainda tem que fazer um tratamento, ela ainda tem que olhar para isso. Ela ainda tem que cuidar desse templo que eu dei para ela. Ela não pode ficar parada. Então a pessoa que tem um câncer, ela vai no médico várias vezes. E o Senhor trouxe muito o exemplo do meu pai. Meu pai transplantou e ele falou, o transplante foi uma graça, mas o seu pai precisava ter um acompanhamento sempre pro resto da vida dele. E nesse dia eu falei, meu Deus, como é possível que eu ainda fique no conforto, esperando assim, sabe? Como se eu tivesse sentada esperando assim a graça descer. E ele falou, você tem que se sacrificar, minha filha. Você tem que fazer por merecer, assim, né? Você tem que fazer para que isso também aconteça. As minhas mãos são poderosas, mas eu não te coloquei aí à toa, né? Não existem essas opções à toa. Exercício físico, alimentação saudável, não é à toa. Se movimente para isso. Você precisa ter atitude em relação às coisas. Você precisa fazer. Eu coloco a graça, mas essa graça também precisa ter as suas mãos, né? Você precisa participar disso, porque é a sua vida também. Se eu não precisasse disso, se isso não fosse importante, eu não pediria isso para ninguém. Se sacrifique. E hoje eu entendo que o sacrifício na minha vida, ele tem um sentido. Porque eu não gosto de nada que é difícil, eu não gosto de nada que me tira do conforto. Eu tenho pavor, assim, e o sacrifício me tira desse lugar. E aí nisso eu voltei no meu tratamento. Eu passei, olha só, para contar pra vocês, né? Eu voltei na Isabela recentemente, ela voltou a atender. Graças a Deus, ó, Deus foi alinhando tudo. Ela voltou a atender, ele teve essa conversa comigo, nos unimos. E aí eu passei por um período de 30 dias de modulação intestinal. Gente, eu olhei, todo dia eu falo assim, Deus do céu. O Senhor fez eu começar por uma coisa. Eu achei que ela já ia me passar uma dieta, assim. Ai, Bruna, faz isso, nananana. Ela olhou pra mim e falou assim, Bruna, o que você acha da gente começar com uma modulação? É difícil? É complexo? E eu saí de lá assim, ai Deus, não sei se vou aguentar. Não sei se vou dar conta. E aí nisso eu pedi pra Deus, falei assim, olha Senhor, o Senhor me colocou nisso daí, o Senhor me chamou pra isso daí. Eu tô aqui, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas muralhas, né? Eu tenho as minhas pedras. Então, quando eu tiver pra tropeçar e querer desistir, o Senhor, por favor, esteja comigo. E assim, foi 30 dias, o primeiro dia foi horrível, horrível. Eu passei muito mal, porque a gente tira totalmente carboidrato, proteína, né? E eu não sei explicar muito como funciona a modulação, enfim. Mas tira carboidrato, tira proteína. A gente come só salada e fruta, e algumas frutas ainda, não todas. E, gente, eu passei muito mal.
E o segundo e o terceiro dia, eu olhei e falei assim, eu não vou dar conta disso daqui não, mais um dia salada. E aí o Senhor veio assim no meu ouvidinho e falou assim pra mim, bota uma fruta nessa salada. Ai, fica comendo essa coisa sem graça, por isso que você quer desistir. Aí fui, coloquei fruta e eu comia a salada assim, com tanta vontade, sabe? Aí depois de 3 dias, ela manda, né, um outro cardápio e é colocado alguma proteína, carboidrato. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, agora eu tô no céu, assim. Só que depois vai se tornando cansativo, porque é repetitivo, né? Não tem uma gama de possibilidades, assim, pra você comer. Você não pode pôr uma pasta de amendoim, você não pode comer castanha, não pode tomar café. Então, é reduzido as possibilidades de alimentação, assim. E eu já tava a ponto de desistir. E aí Deus, mais uma vez, não fica comendo a mesma coisa todo dia, né? Faz uma coisa diferente. Evita, faz assim no ovo, põe tal coisa pra você conseguir comer, faz o suco de tal jeito. E aí eu fui até que venci os 30 dias. Algo extremamente improvável na minha vida, porque eu sou a pessoa, eu era, porque talvez agora eu não seja mais, a pessoa de desistir muito fácil. Me incomodou, eu tô desistindo. Não deu certo? Esse vídeo aqui mesmo, eu tentei gravar 700 vezes. Eu já tava a ponto de desistir. E eu venci 30 dias. E eu só consigo dar honra e glória ao Senhor por isso, porque foi totalmente Ele que fez isso por mim. Totalmente Ele. Sim, Ele foi me dando força. Eu tive as minhas participações. E me ver ativa junto a Deus nisso foi assim, pra mim, é muito gratificante, sabe? É uma coisa que eu não consigo pôr em palavras, assim. Então talvez, né, a gente fique esperando muito sentado, muito confortável. Eu quero fazer tal coisa. Mas não foi do jeito que eu queria. Mas não sei o quê. Sabe assim, vai colocando tantos empecilhos. E às vezes o que a gente precisa é atitude. Nunca vai começar confortável do jeito que a gente quer. E o conforto, muitas vezes, ele não é saudável. Entende? Então, seja ativo no processo que você está. Se você está pedindo uma cura, converse com Deus para ver qual que é a parte que você tem que fazer, qual que é a sua hora de fazer as coisas, porque tem a hora que Deus faz as coisas dele. Eu ainda não recebi o que eu quero, e nem sei se eu vou receber. Se eu não receber, que o Senhor me ensine nesse processo, né? Que Ele me auxilie nisso. Mas se eu receber, eu entenda que foi a mão dele que me auxiliou a ser ativa nesse processo. Então, deixa de comodismo. O comodismo muitas vezes nos leva a uma morte, assim, né, interna. Às vezes a gente tem que ser ativo também, não só ficar esperando.